Vamos fazer a nossa prece para a gente começar, né? E aí? Bom, graças a Deus. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais que nos acompanham neste trabalho de luz, pedimos neste momento que ilumine e abençoe os nossos propósitos de estudar e aprender em torno da doutrina espírita, da mediunidade, do conhecimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos desenvolver os valores da luz, trabalhar, entender, aprender e multiplicar conhecimento, prática e afeto. Dá-nos, Senhor, a paz de que necessitamos e permite que possamos ser trabalhadores da Tua seara, hoje e em todos os momentos da vida, que assim seja, graças a Deus. Gente, eu vou ficar sem máscara aqui, que eu acho que não grava direito, tá? Mas é porque eu tô longe, tá? Apesar que o pessoal liberou a máscara aqui, mas aqui dentro o pessoal tá pedindo para manter, tá bom? Gente, bom dia, né, para todo mundo, né? Nós estamos dando início aqui no Francisco, né, continuando o nosso estudo de mediunidade. Na verdade, nós estamos fundindo, né, o estudo que a gente faz com o pessoal da juventude aqui no domingo de manhã, né, com o estudo que a gente está fazendo, né, para o pessoal na quarta-feira, que a gente também tem estudo de mediunidade, né, mas por questão de tempo mesmo e de otimização, a gente está juntando os dois estudos, então a gente vai pegar, né, e vai ser bom que a gente vai poder rever algumas questões ao mesmo tempo que a gente aprofunda em outras, né, então a gente vai estar mesclando aí as apostilas, tá, a gente vai avisar antes, e a gente vai tirar também espaço para a gente discutir sobre as questões da mediunidade aí no dia a dia. Então, né, quem quiser aí, né, nos ajudar, né, quem estiver online aí, né, tem alguns companheiros também, né, é só mandar a mensagem aqui no chat para a gente. Hoje nós vamos falar da organização espiritual da reunião mediúnica, né, que está aqui na apostila da FEB no módulo 2, programa 2, é o primeiro tema, né, então é a organização, como é que funciona a reunião mediúnica no plano espiritual, o que acontece, né? Nós sabemos que quando a gente estuda aí a doutrina espírita, né, que existe todo um universo ao nosso redor, além dos limites aqui da nossa percepção física. Então a gente está aqui na casa espírita, né, e o que a gente percebe da casa espírita não é tudo que existe, né, a gente está vendo em parte, né, e mais do que nunca a gente vai começar a entender isso. Né, muitas questões que a gente entende como sendo uma realidade completa, na verdade são percepções parciais do que existe, né? Eu estava conversando uns anos atrás com uma amiga nossa que é neurologista, ela está lá nos Estados Unidos e ela está estudando genética das células, né? Ela está lá mexendo com o negócio de mitocôndria, os negócios mais que eu não entendo direito. E aí ela estava falando comigo que quando eles estão estudando, né, eles vão estudando ali o corpo celular, aquela coisa toda, né, e que muitas vezes o cientista ele não entende por que determinados, né, organelas lá, mitocôndrias, têm determinadas ações e que eles não conseguem repetir essa ação se eles, tipo assim, se eles juntarem os elementos que precisa, eles não criam a célula, né? E aí, né, ela estava lá em casa, a gente estava conversando, e eu lembro que o Lucas chamou a gente do lado e falou assim, explica para ela que a maioria do estudo humano se perde porque não tem a percepção espiritual. Por quê? A célula que a gente estuda lá, o cientista lá no microscópio, ela tem toda uma parte dela que está no mundo espiritual. Então é como se aqui no campo físico a gente percebesse uma parte daquela estrutura e falta uma outra parte e outras, vamos dizer assim, outras organelas que eles chamam, né, que estão no mundo espiritual e que conectam com ela. Então é como se você abrisse um carro e você só visse a metade do motor do carro. Ou você visse o motor, mas você não enxergasse o radiador do carro. Ou você enxergasse o radiador, enxergasse o tanque de combustível, mas você fala assim, mas o que faz isso funcionar? Porque você não vê a parte elétrica do carro. Então é basicamente isso que acontece. E isso também, né, em todas as outras áreas. Então a gente está falando aqui da casa espírita. Então o ambiente da casa espírita, né, não só da casa espírita, mas de tudo que existe no plano físico, ele continua e ele é complementado no mundo espiritual. Ou seja, então, né, a gente está vendo essa estrutura aqui, é o que a gente percebe de uma realidade. E além dessa realidade que a gente está percebendo aqui com os nossos olhos, né, existe o que é extrafísico. Então, por exemplo, às vezes um médium chega aqui na casa espírita, né, uma pessoa que é vidente, e ela fala assim, nossa, tem um prédio em cima da casa espírita.
Né? Eu lembro uma vez uma companheira nossa que é evangélica, uma amiga minha de muitos anos, que ela também tem evidência, e ela fala que em cima da igreja dela, né, tem a escada para a Nova Babilônia, né, que é a Nova Babilônia, Nova Jerusalém, que é o jeito que ela chama, né, o mundo espiritual. Né? Então ela percebe, né, uma parte daquela realidade transcendente. E à medida que a gente for entendendo isso, nós vamos entender o objetivo do estudo, sabe? O que a espiritualidade está fazendo. Ou seja, quando nós estamos aqui sentados aqui, ó, né, estou aqui na mesa, nós estamos num semicírculo aqui, a espiritualidade está aqui à nossa volta. Existem, né, mecanismos, existem portas, limitações, né, que não deixam todo tipo de espírito, por exemplo, entrar aqui dentro da casa espírita. Né? Que não deixa o espírito desequilibrado sair da casa espírita, muitas vezes, às vezes ele precisa ficar aí, né, João? Na reunião mediúnica, às vezes a espiritualidade tem que conter o espírito, falar assim, ó, você vai ficar aqui, meu filho, você não vai embora não, bom dia, né? Você não vai embora hoje não, né? E muitas vezes o espírito se sente ali constrangido mesmo, né? Então quando a gente começa a estudar a mediunidade, essa questão espiritual, nós vamos vendo, e isso, gente, na nossa casa também é assim, né? Existe todo um ambiente. E além daquele ambiente, existe um ambiente espiritual na nossa casa, na rua, no nosso trabalho. Né? Na casa espírita a gente fala mais porque é o lugar, talvez, que a gente presta mais atenção nisso. Está dando para entender, pessoal? Né? Então, o que acontece? Ele falando aqui para a gente, né? Ele fala aqui, ó, as sessões de intercâmbio mediúnico constituem uma atividade de grande responsabilidade na casa espírita e, sendo levadas a sério, representam fonte de grandes benefícios. Né? Ou seja, então para a espiritualidade existe uma movimentação. Por exemplo, nós estamos fazendo essa reunião aqui hoje, estamos aqui agora. Né? Para essa reunião acontecer, tem toda uma estrutura espiritual por trás disso. Não é só o Marcelo chegar, abrir a porta e sentar aqui na... Bom dia, meninos. Puxa a cadeira e senta do lado aí. Né? Então, para a reunião mediúnica estar acontecendo, tem toda uma estruturação espiritual, tem todo um trabalho da espiritualidade que começa antes, né? E que fica depois da reunião acontecer. E nós aqui, quando nós estamos aqui, nós já estamos dentro do ambiente mediúnico. Né? Diferente, por exemplo, às vezes quando a gente está em reunião online, né? O que acontece? A gente não tem uma coisa na reunião online para a gente poder entender que é diferente da casa espírita, que é o quê? A questão da corrente. Né? Que é o que a gente está estudando com o pessoal lá, né? Na parte prática. O que é a corrente? A corrente é a união da nossa vibração aqui, ó. Então a corrente é a primeira defesa da reunião mediúnica. Então, quando a gente sentou aqui, por que o pessoal sentava em círculo, né? Por que o pessoal fazia aquelas reuniões, e sempre era um círculo? Para poder facilitar a difusão da energia de um para o outro. Então eu estou sentado aqui, a minha vibração está passando para ela, está passando para ela, está passando para ela, está passando, está circulando. E aí quando a minha passa para ela, se junta. E junta com a do João, e vai juntando. Ao final nós temos uma energia que é chamada de corrente mediúnica. Essa é a primeira, vamos dizer assim, defesa da reunião. Então, se eu sou um espírito desencarnado, né, imagine que todo mundo aqui está em prece, equilibrado, pensando no bem. Né? Então nós estamos aqui com uma vibração homogênea. Né? Então eu sou um espírito desencarnado, estou desequilibrado, eu chego na reunião para comunicar. Na hora que eu chego na reunião e eu aproximo, por exemplo, deixa eu ver de quem? Do João. Né? O João vai ter mediunidade hoje, né? Eu aproximo do João, na hora que eu começo a envolver o João para comunicar, e eu quero xingar, brigar, né? Dar murro na mesa, o João vai me conter e vai ter a energia do grupo inteiro, que vai ser um efeito calmante. Aí o espírito fala assim, que estão me segurando, que estão me acorrentando, que estão me prendendo, que estão isso, que estão aquilo. Não é. Né? É a vontade do médium. E se o médium não estiver dando conta, é a vontade do grupo. Isso serve para o espírito, serve para a gente. Então imagina, né? Tá todo mundo equilibrado e hoje eu cheguei, né, de ovo virado, né? Briguei, xinguei, estou nervoso, vi coisa que não presta na televisão, encharcar de cachaça. Aí eu sento na mesa. Né? Sentei na mesa. Na hora que eu sentei na mesa, o que vai acontecer? A minha energia vai girar, né? Mas lá na mesa tem 12 que estão com a energia equilibrada, né? O que vai acontecer? O meu desequilíbrio vai ser o quê? Naturalmente diluído. Vai diluir entre aquele grupo, vai diminuir, né? Porque você você está lá com 1000 litros de água limpa, né? Aí você joga lá um copo de água suja, desmancha, né? A água vai ficar um pouquinho não tão boa, né? Algum vai sentir um gosto ruim na boca, nossa, né? Aí o médico fala assim, nossa, que cheiro de cigarro, que cheiro disso, né?
E o que acontece? Só que a minha energia vai ser trabalhada ali. E eu, que estou em desequilíbrio, vou ser ajudado. Né? Claro. Pode acontecer, né? Que você falou que você sentiu lá, pode acontecer, angústia, né? Mas a angústia não é um sentimento que, vamos dizer assim, fruto de um desequilíbrio, né? Fruto de uma questão da necessidade ou de uma dificuldade de momento, que é diferente, por exemplo, de eu vir, né? De eu ficar lá a manhã inteira na minha casa assistindo pornografia e vir para cá. Porque aí eu venho mentalmente carregado com todo aquele lixo mental. E aí quando eu sento na reunião, gira. Aí você sente assim, nossa, mas que pensamento é esse que vem na minha cabeça aqui? Que é isso, meu Deus? Né? Então, isso, né? E isso também tem um dificultador, porque quando tem um tipo de reunião, que é a reunião que o pessoal é doido para fazer, que é aquela de efeito físico, né? O pensamento do grupo materializa. Então, imagina eu pensar besteira o dia inteiro e sentar lá no meio do grupo. Materializa um monte de besteira. Vocês estão chegando, vai sentando. Puxa para cá, abre um pouquinho. É isso aí. Isso aí. Nós estamos atrasados. Não tem problema atrasar, não. O problema é chegar. Isso aí. Então nós estamos estudando a organização, né, da reunião mediúnica no plano espiritual. Né? Então a primeira defesa é a corrente, que é nossa, é a gente. Né? O segundo campo de defesa que nós vamos ter, né, é o da espiritualidade. O que a espiritualidade vai fazer? A espiritualidade primeiro vai promover uma limpeza do ambiente. Por quê? Tudo que a gente pensa impregna o ambiente onde a gente vive, né? Que os espíritos chamam de emanações mentais. Então, por exemplo, estou lá no meu quarto, na minha casa, né? O meu quarto é o reflexo daquilo que eu sou. Porque eu estou lá no quarto, eu estou pensando, né, na minha vida, estou pensando nas coisas que eu gosto, que eu não gosto, aquilo vai saindo aquela energia, né? E aquilo vai ficando no meu ambiente. Né? Então tem lugar que você chega, né? Às vezes é um lugar muito complicado, muito desequilibrado, onde todo mundo briga. Você olha assim, já parece que está cheio de coisa pendurada no teto, assim, ó, parece que está tudo sujo, parece que tem mofo, tem aqueles, né? Lá na roça tem um tal do picumã, né? Que é uns negócios que os mosquitos vão fazendo, que vai descendo, né? E fica tudo cheio, sujo, né? Eu lembro que eu ia na casa de uma tia-avó minha, chegava lá, era cheio desses negócios, né? Que ela era muito velhinha, muito simples, morava na roça, ela tinha fogão de lenha ainda, então subia aquela fumaça do fogão de lenha, ficava tudo preto, tudo, né, sujo, e pendurava a linguiça naquele negócio, e o gato passava no negócio, né? Então era aquela coisa assim, você olhar assim, meu Deus, o que é isso? Trem escuro. Aquilo ali muitas vezes acontece nos nossos ambientes de convivência. Então o que a espiritualidade tem que fazer? Ela tem que manter uma higienização, né, daquele ambiente. Por isso que o melhor lugar para fazer uma reunião mediúnica é na casa espírita. Porque aqui, quando nós estamos conversando aqui, né, o pessoal que vai para a prática, a gente vai usar a sala aqui. A espiritualidade já está providenciando a limpeza da sala, né? Se eu fizer a reunião na minha casa, eu posso fazer uma reunião na minha casa? Eu posso, mas eu vou dar mais trabalho para a espiritualidade. Porque aqui, vamos dizer assim, só precisa, né? Aqui é limpinho, já está pronto, né? Lá na minha casa vai ter que fazer uma faxina mais braba lá, né? Claro que se eu faço culto no lar, se eu tenho um hábito equilibrado na minha casa, eu já facilito o ambiente. Por isso que muitas vezes a gente fala, o culto do evangelho no lar é a limpeza da nossa casa. Quando você está fazendo culto do lar, é o momento que a espiritualidade está tirando essas energias tudo, está limpando o ambiente astral da nossa casa. Outra coisa que limpa o ambiente astral da nossa casa, luz do sol. Né? A gente sempre fala isso, ó. Processo obsessivo, você está achando que fulano está obsidiado, está lá com as ideias fixas, aquela coisa deprimida, abre a janela, deixa a luz entrar, deixa o sol entrar, troca os móveis de lugar, você está movimentando a energia daquele ambiente. E a luz do sol já vai diluir metade do que tem ali de energia negativa. Você pode ver, todo mundo que é depressivo, né, tem a tendência de quê? Você entra dentro do quarto, né, fecha a janela, puxa a cortina, entra debaixo da cama, põe o cobertor na cabeça, né? O Lucas fala com a gente, ele brinca comigo, fala assim, a tumba do faraó, né? A tumba do faraó é o processo obsessivo montado, que é o que? O cara morria, eles faziam uma tumba para ele, botava tudo que ele gostava na vida dele lá dentro, né? Tudo que ele vivia, né? Às vezes até a mulher dele, o filho, né? Em alguns casos, né? O cachorro, né? O servo predileto, o amigo, né? Botava todo mundo lá dentro. Aí quando o cara desencarnava, a energia dele ficava presa ali 1000 anos dentro daquele negócio, e eles achavam que aquilo era lindo, né? Porque por todos os centros de foco daquela pessoa estavam ali, e ainda fechava o negócio lá, para não entrava a luz do sol, não entrava nada. Então o que acontecia? O espírito às vezes ficava dentro daquela energia ali, ó,
séculos, né? Aí tinha a maldição do faraó, o cara entrava lá dentro, o cara passava mal, claro, tá? Você está entrando dentro de um ambiente energético todo desequilibrado, né? E isso reflete na estrutura da reunião mediúnica. Então a reunião mediúnica, ela precisa a pessoa está perguntando aqui se planta ajuda, gente, a planta come energia, tá? A planta e animal são duas coisas que ajudam no ambiente da nossa casa, né? Tanto é que você vai ver que Jesus, quando ia fazer os trabalhos dele lá com o pessoal, era sempre na natureza, né? Raramente ele entrava em um ambiente fechado, só quando a pessoa estava lá. Igual ele vai lá curar a filha do Jairo, né? A menina está dentro de casa, ele vai dentro da casa, né? Mas normalmente a ação era na natureza, porque facilita, o fluido da natureza facilita, né? E voltando aqui para a questão da preparação, né? Tem um desenhozinho aqui muito legal, né? Quem quiser. Esse aqui é um desenho que o pessoal fez da estrutura da reunião mediúnica. Aqui, ó. Desenho, vou mostrar para o pessoal aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Ó, só para a gente explicar aqui, ó. Isso aqui é a mesa, isso aqui é a corrente que a gente cria dos médiuns. Isso aqui são as outras partes de defesa, isso aqui é a parede da casa espírita, né? Muitos médiuns, quando a gente vai fazer uma reunião mediúnica, eu lembro que a gente fazia aqui embaixo, né? E assim, o pessoal fala assim, nossa, tem uma porta aqui na sala mediúnica que ninguém está vendo. Outro fala, não, tem um elevador aqui, que levava para as estruturas que tem no mundo espiritual. Então a espiritualidade trazia, às vezes, um espírito necessitado, ele entrava, aí ele era atendido, depois eles retiravam eles por ali mesmo, né? E toda reunião pública da casa espírita também tem uma estrutura além, por exemplo, nós estamos aqui, né? Então o que acontece? Ali do lado, ali na porta ali do Francisco de Assis, ali no portão, tem um grupo de espíritos, né, que ficam ali, né? Claro que eles vão revezar, eles moram ali para sempre, tá, gente? Porque isso aqui é muito triste, né? Eles batem cartão ali, né? Senão, né? Ou seja, eles trabalham ali, ficam ali em determinado momento, depois troca, né? Que todo mundo que entra aqui, né? Do plano espiritual, né? Eles não vão vigiar os encarnados, encarnado é com a gente, né? Eles filtram. Então, se tiver um espírito que não está em condição de ser atendido, ou que não pode, no momento, entrar por algum motivo, ele vai ficar do lado de fora. A espiritualidade, não, você não vai entrar, não. Então, às vezes, a gente chega na casa espírita, a gente fica meio incomodado, né? Nossa, vai estar faltando alguém? Cadê aquele, né? Meu amigo ficou do lado de fora, né? Porque, às vezes, você está sentado aqui e o espírito está lá na rua te gritando. Oh, vamos para casa, sai daí, isso! E você está lá incomodado que você está sentado ali, porque o espírito está vibrando aquilo. E ao mesmo tempo, né, mesmo ele estando na rua, né, segundo os amigos espirituais, né, o que é falado aqui dentro, que a gente está estudando, é jogado para a rua. Tem um sistema de som lá no mundo espiritual que joga tudo que está acontecendo aqui dentro lá para fora. Então o espírito, mesmo com raiva, achando ruim de você estar aqui dentro, né, porque ele queria que você estivesse comendo no boteco, queria que você estivesse indo para ele brigar com os outros na rua, né, ou fazer qualquer coisa que ele acha que é bom, né, ele vai escutando aquilo, ele vai recebendo conhecimento. E aí no dia da reunião mediúnica é um pouco diferente. Esses espíritos, eles podem entrar. Por que eles podem entrar? Para poder ser atendido na reunião. E tem uma triagem, né? Porque a espiritualidade tem um grupo, né? Tem um trabalho definido para aquele dia. Então você está na reunião de desobsessão, né? Sábado a gente faz reunião de desobsessão. Então a reunião de desobsessão era o quê? Uma reunião direcionada. A gente coloca o nome das pessoas lá, né? E os espíritos que se manifestam ali, eles estão, de certa maneira, ligados com cada caso que está acontecendo ali. Ah, pode acontecer do espírito que não está ali ligado com o caso manifestar? Pode. Por quê? Às vezes o Marcelo leva alguma entidade com ele, né? E às vezes o João leva a entidade com ele. Às vezes, né? Então a espiritualidade trabalha aquilo. Ou às vezes a espiritualidade tem que fazer um trabalho que é mais coletivo, mas ao mesmo tempo está ajudando aqueles espíritos. Então aqueles espíritos, eles entram e eles assistem à reunião. Eles ficam lá, né? E aí o que vai acontecer? Todo mundo vai comunicar? É impossível todo mundo comunicar. Às vezes tem 500 entidades aqui, né? Muitas vezes a gente está na sala de reunião mediúnica e eu tenho a sensação que a gente está no meio de um estádio de futebol. Como se você estivesse sentado num lugar assim, a mesa mediúnica lá no meio do Mineirão, você imagina assim, ó, vocês têm ideia, né? A mesa lá no meio do campo, né? Você fazendo a reunião e lotado de gente em volta. São os espíritos encarnados, né? Então normalmente eles vão ser atendidos pelo quê? Por sintonia, ou seja, então tem um grupo lá de 500 suicidas, atende 2, e aqueles 2 são a energia vai, o que fala para eles serve para aqueles outros. Ou então tem 2 espíritos em processo de vingança, tem 2 espíritos em processo de, eles vão pegar um e aquele espírito vai
passar para o pessoal o que o grupo às vezes precisa. Através dele você atinge. Por isso não tem necessidade de você fazer uma reunião com 50 comunicação na reunião. Não precisa. Quer dizer que não pode? Não quer dizer que não pode, quer dizer que não precisa, porque eles atendem desse sentido. Então, às vezes é interessante que, por exemplo, quando um espírito está lá e ele está ouvindo alguma coisa para ele, muitas entidades que não estão naquele momento ali, ou que estão sentadas, acham que está falando para ele. Escuta melhor, percebe melhor, entende melhor. Por quê? Porque é o assunto dele, né? Então chega um espírito que o problema dele é com a mãe. Que minha mãe me abandonou, que minha mãe me odeia, que minha mãe controlava a minha vida, que a minha mãe é isso, que eu odeio minha mãe. Aí está lá um comunicando, né? Esse espírito é como se ele fosse a ponta de uma rede onde os outros estão ligados. Então, para aquele que está sentado lá a 15 metros lá no fundo, a reunião está acontecendo para ele. Ele percebe isso. Por quê? Porque a sintonia no mundo espiritual é o que nos liga. Então nós estamos aqui, cada um de nós está pensando em uma coisa, cada um de nós está vibrando uma coisa, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, né? Então aquilo que é da minha sintonia me atinge e atinge aqueles que são semelhantes. Então por isso a espiritualidade consegue atender tantos companheiros ao mesmo tempo. E por isso que ela precisa de ter o quê? Um trabalho de contenção. Tem espírito que chega na reunião mediúnica que ele quer ser atendido primeiro, né, João? Lembra daquele espírito que foi lá reclamar que ele não deixava ele passar na frente na fila? Né? E o João falou para ele assim, que ele tinha que aprender a esperar, né? Eu não esqueço disso. E o espírito veio revoltadíssimo, chegou lá, porque eu vou fazer aqui, porque a gente não, né, que eu estou aqui esperando tem tantas horas, que eu tinha que ser atendido, porque é isso, porque no fundo, o que ele queria? Ele queria passar na frente de todo mundo, porque ele acostumou a ganhar as coisas no grito. Então, né? Então qual que era a melhor lição para ele dentro da reunião mediúnica? Aprender a esperar. Então você vai ser o último a ser atendido, a espiritualidade deixou ele por último. E quando ele veio daquele jeito, né? Indignado, porque o problema dele era maior, porque o problema do outro era bobagem, porque o dirigente estava perdendo tempo com o espírito que não queria ajuda, e que ele queria e precisava, e olha só como é que faz, como é que não faz, né? Então isso era a representação do quê? Da intimidade dele. Com ele, tá? Tinha um monte junto que estava ele falando, é isso mesmo, eu concordo com você está certo, eles não atendem todo mundo e me mandam embora, eu estou aqui, já é a 5ª reunião que eu venho aqui, ninguém me atende. O espírito, né? E eles saem, todos eles, sem perceber, na mesma energia, na mesma vibração. Fugiu o telefone, né? A pessoa está perguntando se as reuniões online movimentam energia. Movimenta, né, gente? O que acontece, né? Quando a gente está longe, né? Eu ia até falar disso, né? O que acontece? O pensamento não tem limite. O que acontece é que o ambiente da casa espírita facilita o processo, tá? Mas tanto é que existe tratamento à distância. A espiritualidade vai num monte de lugar. Então, por exemplo, eu estou aqui na reunião, começa a reunião, né? Quantas vezes o amigo espiritual bota a mão no ombro da gente, na hora que a gente vê, a gente está lá numa região do plano espiritual. Às vezes a reunião está lá, o pessoal está lá atendendo o espírito, né? Às vezes, né, o João que participa de reunião comigo, né, João? Às vezes o João está lá atendendo o espírito, conversando com alguém. Na hora que o João começa a conversar, eu já me vejo numa região do plano espiritual, num pântano, num deserto, num lugar assim, né? Na hora, assim, E aí, muitas vezes, o que acontece? Pelo desdobramento, aí eu chego perto de um espírito que está do outro lado do mundo, às vezes numa região do plano espiritual lá, e esse espírito consegue comunicar. E ele fala, você veio aqui, o que você está fazendo aqui, né? Como é que você entrou nessa caverna aqui que eu estou preso? Como é que você está no meio desse lugar? Você é que veio aqui, né? Aí às vezes o João, o dirigente que estiver no dia, fala assim, bem-vindo, ele fala, bem-vindo, não, você que está entrando na minha casa, né? Você que está entrando, né? E por quê? Porque é como se fosse mesmo a conversa à distância. Hoje, para a gente, isso é muito mais tranquilo. A vibração, a energia vai em todo lugar, né? Então, quando a gente se reúne à distância, também existe esse processo. O que acontece é aquela questão que a gente fala. A casa espírita facilita. É a mesma coisa. Às vezes você tem um amigo seu que ele é neurologista, que ele é médico. Aí ele está lá na casa dele, ele vai lá na sua casa e você passa mal. E ele é o melhor cirurgião do mundo. Lá na sua casa tem jeito de te operar? Ele pode, né, te ajudar, ele pode, né, no meio da rua tem jeito de te operar. Ele sabe tudo, mas você teve um problema lá na área dele. Mas ele não tem a ferramenta adequada naquele momento ali para poder te ajudar, né? Ele precisa do quê?
De um centro cirúrgico, ele precisa de um hospital, ele precisa de um ambiente controlado, ele precisa de um assistente, ele precisa de uma máquina, ele precisa daquele material médico cirúrgico todo dele. Aí ele consegue te ajudar. Ele te ajudaria na rua? Sim. Mas seria a mesma coisa do ambiente apropriado? Não. Né? Por isso que as questões da distância, né, normalmente não envolvem o quê? Mediunidade no sentido do processo obsessivo. Tem como fazer uma reunião de desobsessão à distância? Não. Tem como fazer uma reunião de tratamento à distância? Sim. Por quê? Porque a vibração é diferente. Né? Uma coisa é a espiritualidade visitar a nossa casa no momento do culto do lar, no momento da reunião de tratamento, no momento da prece, no momento da irradiação. Eles vão em qualquer lugar. Outra coisa, por exemplo, imagina, eu estou com um problema obsessivo grave na minha casa lá, né? É eu dar passividade sozinho lá pelo telefone com o João. Fala, João, atende o espírito aqui, ó, né? Aí o João lá da casa dele, né? Num momento de desespero absoluto, pode acontecer? Pode, mas não vai ser a mesma coisa, vocês concordam? De atender aqui dentro da casa. Enquanto está atendendo a pessoa lá que manifestou, né, que está em contato com o espírito, do lado de fora do ambiente onde ele está maior caos. Exatamente. É a cirurgia no meio da rua. É o médico pegar a faca e abrir o seu, né? Fazer uma traqueostomia, não sei, com a caneta. Né? Não tem isso? Não acontece, né? Pode salvar a vida da pessoa naquele momento, mas tem que correr com ela para o hospital, porque senão ele vai dar uma infecção. Porque a caneta, ela está toda contaminada, né? Às vezes não tem uma cachaça, uma cerveja para jogar em cima lá para descontaminar, que o pessoal usa, né? Então é muito legal e muito bonita a ajuda naquele momento. Mas o cara não vai ficar com a caneta Bic enfiada na garganta a semana inteira. Ele vai chegar para um hospital e vai fazer o procedimento adequado. Né? Então, o emergencial, né, a gente faz em casa, quando é processo obsessivo. Né? Porque lidar com o espírito inferior é diferente de lidar com os espíritos de luz. Né? Por quê? Porque quando você está fazendo um culto, você está fazendo um evangelho, você está fazendo um tratamento, você já está numa posição mental que você está invocando a presença da espiritualidade amiga. Então, é um trabalho que o que acontece? Os espíritos iluminados vêm e os espíritos equilibrados não quer saber desse negócio, não. Trem chato, casca fora. Né? Mas quando você está no envolvimento com um espírito desequilibrado, aí é mais difícil. Por quê? Porque normalmente é ambiente de vício, né? Normalmente é ambiente desequilibrado, descontrolado. Aí às vezes acontecem situações que são difíceis de lidar. Né? Então, para as coisas positivas, dá para fazer a distância. Para as coisas que são, vamos dizer assim, negativas, no sentido de uma desobsessão, né? De um atendimento de um espírito desequilibrado, o que acontece? O melhor é no ambiente da casa espírita. Às vezes manifesta um espírito no ambiente desequilibrado, sim, aí você vai conversar com ele lá, né? Mas o mais rápido possível para poder desvincular o médium daquele espírito. Muitas vezes acontece, às vezes tem pessoas que têm uma mediunidade muito desenvolvida, assim, ou muito desequilibrada, né? Então ela dá passividade em tudo quanto é lugar. Né? Então ela está lá na festa, ela dá passividade, ela está lá no boteco, ela dá passividade, né? Que é o que o espírito quer realmente para constranger a pessoa. Né? Porque ele quer que a pessoa passe por louca, por maluca, que interne, que o namorado largue, que a noiva largue, né? Tipo assim, larga esse cara maluco, aí ela só passando vergonha. É isso que o espírito quer, ele quer provocar o pior impacto possível na vida da pessoa, por isso que a pessoa passa mal na rua. Né? Aí você fala, mas por que a espiritualidade deixa? Né? A espiritualidade não é questão da espiritualidade deixar, é a questão do que? Eu, que sou o que está acontecendo comigo, eu abro brecha. Né? Então como é que a espiritualidade vai me tratar se todo dia eu estou num ambiente de desequilíbrio? Difícil, né? Então assim, eu falo assim, eu quero que os espíritos trevosos não aproximem de mim, tá? Mas todo dia eu estou xingando, brigando, agredindo, todo dia eu estou bebendo até cair, todo dia eu estou me envolvendo com coisa que não deve, estou falando mal dos outros, estou criando raiva de mim no ambiente onde eu estou, né? Porque eu sou sarcástico, eu sou irônico, eu sou agressivo, né? E isso gera toda uma energia em torno de mim que facilita para quem? Para o espírito de luz ou para o espírito desequilibrado? Para o espírito desequilibrado. Mas e se for você vivendo num ambiente assim? Aí você se protege. Né? Porque o que acontece? Nada nos atinge se a gente não der abertura. Então, às vezes, claro que às vezes é mais difícil. Por exemplo, às vezes você está num ambiente onde todo mundo é desequilibrado. Né? O que você faz? Você pode se proteger, ou vigiar e orar. Eu não preciso desequilibrar junto com ele. Né? Se está todo mundo xingando o dia inteiro lá do meu lado, eu não preciso xingar junto com ele, eu posso sair de perto. E sempre tem um ambiente que é nosso. Né? Às vezes um quarto. Gente, eu tinha uma companheira nossa que vinha aqui, que ela morava num ambiente assim, muito desequilibrado. Muito, muito mesmo.
E aí um dia ela preocupada com isso, eu lembro que os amigos espirituais falaram para ela: você vai fazer o seguinte, você vai fazer culto no banheiro. Você pega o evangelho, entra lá no banheiro, senta lá no vaso lá, né? Preocupa não que a espiritualidade não liga para isso não, entendeu? E vai fazer uma leitura lá dentro, né? Nós vamos estar com você, ou então você vai para o quintal, ou então você senta no alpendre. Mas se você pudesse num ambiente fechado, seja. Porque ela fala assim que no quarto dela não tinha jeito, porque a irmã dela, quando ela ia fazer culto no quarto dela, que ela morava com a irmã dela começava a rir e zombar dela, porque ela começava a ler o evangelho, né? E aí o Espírito falou: não, vai pro banheiro. Mas pode acontecer alguém bater na porta. Aí você fala assim: espera aí, né? Ou vai no horário que todo mundo já foi, não vai pro último, né? Faz isso, né? Porque assim, você se protege. A questão toda é que às vezes os outros jogam pra gente iscas que a gente morde, né? É mais difícil? É mais difícil. É impossível? Não. Assim, né? Se fosse assim, ninguém, né? Porque a gente sempre tem um lugar que a gente, né? Que sempre tem uns companheiros que tá aí por perto, seja no trabalho, né? Seja até dentro da casa espírita, gente, tem gente que desequilibra você, né? Tem dia que você tá na casa espírita, alguém te fala um trem que você fala: para com isso, meu filho. Aí você desequilibra tudo, né? Reunião de diretoria, esses negócios, meu Deus do céu, quanto eu já desequilibrei em reunião de diretoria, né? Aí você briga, aí você aponta o dedo pro cara, você fala com, né? Então assim, você desequilibrou dentro da casa espírita. Aí no final você tem que fazer uma prece, gente, vou acalmar aqui, fazer uma prece aqui, desculpa aí, falando bobagem, né? Mas a gente vai lidando. Mas o ambiente, né? Aqui, por exemplo, na casa espírita, nós estamos dentro de um ambiente controlado, dentro de um ambiente protegido, né? O que entra aqui? Somente aquilo que eu trago comigo, né? Então isso vai refletir no trabalho. Mas quer dizer então que se eu estiver desequilibrado eu não devo vir? Não, se eu estiver desequilibrado é aí que você tem que vir, né? A gente vai para o hospital, mas que precisa, né? Esse negócio de você ter que ser perfeito para vir para a casa espírita é a maior lorota que existe, né? Que tem gente que acha: nossa, hoje eu comi carne, hoje eu xinguei, hoje eu briguei, aí eu não vou hoje não. Não é esse dia que você tem que vir, meu filho, é o dia que você está precisando, né? Sair da arrogância. Tá dando para entender, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa aqui do texto aqui? Nós estamos falando aqui da assistência dos espíritos desencarnados para a gente, né? Das proteções que a espiritualidade coloca, né? Então eles criam aquilo que o André Luiz chama de redes magnéticas, né? Na verdade, você pode pensar como se fosse mesmo hoje, né? Uma defesa mesmo, né? Uma limitação energética que não permite, um campo de força, né? Que não permite que determinados espíritos entrem na reunião, ou que se eles entrarem, né, eles vão estar debaixo de controle, mesmo que esses espíritos não percebam, tá? Tem espírito que entra na casa espírita que ele não vê espiritualidade, porque eles estão em onda de vibração diferente, né? Vamos lembrar isso, tá? Nem todo espírito vê tudo. Os espíritos, eles percebem aquilo que está do nível dele para baixo. Então, se a gente imaginar uma hierarquia, vamos botar aí de 1 a 10, né? Então o espírito está no nível 10, tá? Estou colocando aqui só de maneira didática. Ele enxerga do 10 para baixo. O espírito que está no 8, ele vai enxergar do 8 para baixo, mas o que está no nível 10, ele só enxerga se o que está no nível 10 quiser. Então, o espírito que está no umbral, num espírito sofredor, ele só percebe a espiritualidade se a espiritualidade quiser que ele perceba. E se ele quiser perceber também, porque é o que acontece. Muitas vezes o espírito desequilibrado, ele está preso mentalmente naquilo que a gente chama de ideia fixa. O que é ideia fixa? Só penso naquilo que é importante para mim, né? Os espíritos mesmo falam que a gente encarnado tem isso, né? Eles chamam isso de pensamento base. O que é o pensamento base? É aquele pensamento que é o reflexo da coisa mais importante da nossa vida. Todo mundo tem um, não tem? Aquele assunto que você pensa, você gira e volta nele, né? Tem gente que é dinheiro, tem gente que é relacionamento, tem gente que é outra pessoa, né? Quando você tanto é que a palavra apaixonado, né, vem de preso, né, de dominado. Então, quando você está apaixonado, às vezes você está apaixonado não é por uma pessoa, não, você está apaixonado por você mesmo, o vaidoso, né? Então ele ama ele mesmo, né? O orgulhoso, né, ele ama o que? A opinião que os outros têm sobre ele. Ele precisa, né, de ser visto, de ser atendido. O vaidoso já se basta, né? O vaidoso, para ele, se ele se achar o melhor, né? Eu não quero nem saber o que você acha, eu sou o melhor do mundo mesmo, né? O orgulhoso não, ele quer que todo mundo ache, né? E tem gente que é vaidoso e orgulhoso, né? Porque ele quer, né? Então ele está naquela ideia fixa. Pode falar. É a organização da reunião
Como igual você está falando, cada um de nós tem a nossa fragilidade. Se a gente permitir que aconteça, algum evento, entrar em desequilíbrio no meio da reunião, a espiritualidade fala essas coisas? O que acontece? Nós temos dois fatores de equilíbrio. Primeiro é o grupo. Por isso que é tão importante a gente ter compromisso, a gente aprender a lidar uns com os outros, porque nós somos pessoas diferentes. Né? Quando a gente fala de grupo, gente, não é só da reunião mediúnica, não. É todo grupo que a gente está inserido. Existem pessoas com vibrações e sentimentos diferentes. Né? E aí nós temos que definir o seguinte: o que vai controlar o grupo no qual eu estou inserido? Vai ser o bem ou vai ser o mal? Né? Então, às vezes eu tenho um grupo lá que tem um desequilibrado, e esse desequilibrado pauta a energia do grupo inteiro. Porque todo mundo entra na onda do desequilíbrio dele, mesmo que seja para ter raiva dele. Então ele está controlando o grupo. Né? Então, às vezes você tem um companheiro de trabalho, você tem 10 lá junto. Você tem um companheiro de trabalho com você, que ele faz raiva em todo mundo. E todo mundo tem raiva dele. O que acontece? Quem que manda no grupo? Ele. A energia dele está dominando todo mundo. Porque quando ele chega, ele desequilibra todo mundo. O que a gente precisa fazer? O grupo aprender, né, a conter o desequilibrado. Porque se todo mundo estiver equilibrado, o desequilibrado, quando ele chegar, ele vai ter ambiente. Ou ele vai aderir com a energia, né, ou ele vai entrar na nossa onda, ou ele vai, sabe o que ele vai fazer? Vai cascar fora. Né? Na reunião mediúnica é assim. Então a gente tem a corrente, a primeira corrente, que é a nossa corrente mediúnica aqui. E aí o que acontece quando a gente tem a nossa corrente mediúnica? A gente chega o desequilibrado, seja encarnado ou desencarnado, nós vamos segurar a onda dele. Ele vai sentir a vibração, ele vai sentir o choque. Aí o espírito fala assim: eu queria xingar, eu queria enfiar a mão na sua cara, mas não sei porquê, não estou fazendo. Não é porque ele não sabe porquê, é porque a energia do grupo está contendo ele. Mas imagina, por exemplo, eu estou aqui, eu sou médium, né? E aí chega um espírito que odeia o João, que é o dirigente da reunião. E eu estou com raiva do João também. E o grupo está todo apático lá, ninguém está nem aí para o que está acontecendo. Aí vem um espírito que está com raiva, através de mim, que sou um médico que está com raiva, contra o João. O que nós vamos fazer com ele na reunião? Se bobear, eu enfiar a mão na cara dele. Porque vai juntar a minha raiva com o do espírito. Vocês estão entendendo? Então, quando o grupo está vigilante, mesmo que eu não esteja muito bem, dilui. E qual que é a segunda forma que tem? Aí é a espiritualidade. Então a espiritualidade percebe que a energia do grupo está equilibrada e vem uma entidade. Às vezes, né, existem entidades desencarnadas, existem espíritos desencarnados, né, que a energia deles é mais forte que a energia do grupo inteiro. São aqueles chefes das trevas, aqueles espíritos antigos, lá, espírito que tem 1000 anos de idade, que está lá nas regiões inferiores, espíritos que são dificílimos de lidar. Realmente, né? Se deixar ele com a gente, a energia dele suplanta a gente, porque é um espírito que sabe manipular a energia há muito tempo. Aí o que acontece? A espiritualidade entra na jogada. Aí a espiritualidade contém. Normalmente, quando manifesta um espírito muito desequilibrado ou muito, né, poderoso no mal, vem um espírito de luz de nível que o espírito de luz segura a reunião. E normalmente o que acontece? Esse espírito, quando ele chega na reunião, ele já chama pelo outro, fala assim: cadê o fulano? Eu vim aqui por causa do fulano. Por quê? Porque ele já sente na corrente. É como se viesse uma força externa, botasse a mão na corrente e vai pegar ele. Reforço de energia aqui para vocês aqui. E aí na hora que o espírito chega, ele não sente nem a corrente, ele sente a energia do outro. Cadê que cara que é meu inimigo há 1000 anos? Né? Cadê que cara que, né, eu estava lá, ó, né, eu lembro uma vez que a gente estava na reunião mediúnica, né, que manifestou um espírito muito desequilibrado, e que o espírito estava, né, ele estava participando, vindo muitas vezes, né, no Francisco aqui, e esse espírito é um espírito antiguíssimo, ele viveu lá na época de Jesus. Aí eu lembro que o dirigente da reunião virou para ele, não é o João não, né, é o Vieira, virou para ele e citou um texto do evangelho para o discípulo, para o espírito, falou assim: ó, é que Jesus falou isso assim, assim, assado. O espírito virou para ele e falou assim: isso aí eu ouvi da boca de Jesus, você acha que eu sei que vai me convencer? Eu vi ele falando na minha frente, estava lá na hora. Eita, falou, estava lá, na hora que ele falou eu estava lá, eu era um dos que estava escutando ele falar. Não me convenceu? Não sei, vai me convencer, né? Aí o que aconteceu? Aí o dirigente já ficou meio assim, né? Na hora que deu uma titubeada, aí chegou um outro espírito, que também estava na época com o espírito de luz, né? Botou a mão no ombro do dirigente e falou assim: pega aí, né? Aí foi fantástico, gente, porque o dirigente ficou meio assim. Na hora a intuição veio, né? Porque o espírito, né, envolveu ele. Falou assim: tá, mas você ouviu, mas você nunca viveu. Aí o espírito deu, né? Já podia ter vivido antes. Né? E falou assim: nossa, meu irmão, como eu gostaria de ter estado junto com você naquele momento, lá por vista da boca de Jesus. Você ouviu e não mudou ainda?
Aí deu uma... Né? Aí o espírito estava comunicando, que estava falando isso, percebeu a presença do outro. Falou assim: eu sei que tem alguém aí com você, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo ele aqui. Né? Você está escondido atrás deles, né? Por que você não vem aqui me enfrentar? Né? Esse é o espírito trevoso falando, né? Aí o outro falou: não, né? Falou assim: ele não está aqui escondido, ele está aqui porque ele te ama. Que me ama? Claro que te ama. Ele foi seu pai no passado, ele está aqui porque ele te ama. Não, ele ficou lá, escolheu Jesus, né? Me deixou para trás, falando: ele nunca te deixou para trás, não, tanto que você está aqui agora, ele está aqui. Não, mas eu não vejo ele, mas ele sempre foi te visitar. Ou é mentira? Aí o espírito foi falando: lembra aquele dia que você estava pensando isso? Lembra aquele dia que você se sentiu cansado, que você estava chorando sozinho lá escondido, lá dos outros lá que não podiam ver, né? Porque você tem que ser poderoso na frente de todo mundo. Ele está contando que ele estava lá. Isso que o espírito ficou doido. Ele saiu, depois voltou. Numa outra reunião, né? Ou seja, quando vem alguma coisa que a gente não dá conta, e nós temos que ser humildes, nós não temos que dar conta de tudo, aí a espiritualidade vem. Só vem porque um espírito desequilibrado, né? Ele só vem numa reunião mediúnica se a reunião mediúnica tiver sustentação para isso. Senão a espiritualidade nem traz, gente. Nem traz, né? Por quê? Porque ele sabe, e isso demanda o quê? Progresso do grupo. Não vai vir um espírito ultra desequilibrado na reunião na primeira semana, mas às vezes é um trabalho que é feito a longo prazo. Tem espírito que manifesta na reunião mediúnica que a reunião foi programada 50 anos antes. Então o pessoal estava no mundo espiritual falando assim: você vai reencarnar, você vai reencarnar, você vai reencarnar, você vai reencarnar. Nós vamos montar uma reunião mediúnica com vocês aqui, vocês vão fazer um trabalho, vocês vão aprender, porque aí em determinado momento aquele tal espírito vai ser atraído, nós vamos pegar ele lá. Pegar no bom sentido, tá, gente? Pegar no sentido de salvar ele, né? Muitas vezes isso acontece. Aí o que acontece? Forma uma reunião mediúnica, na hora que chega lá, né, igual o Lucas falou comigo, essa reunião aqui devia ter mais uns 3 aqui. Né? Aí você fala: mas cadê esses 3? Fala assim: uns vieram, olharam, não quiseram nem ficar na casa espírita. Outros nem lembram que existe espiritualidade na vida deles. Mas lá no mundo espiritual eles combinaram que eles iam vir. Ó. Tem umas cadeirinhas vazias ali, ó. Aí quem que vai para a cadeirinha vazia? Aqueles que têm boa vontade, que querem. Né? Tem muita gente que poderia estar trabalhando, né? E que nunca veio. Aí o outro fica sobrecarregado, o outro faz serviço. Não lembra do Chico com o Valdo Vieira? Né? O Valdo Vieira abandonou a doutrina espírita, né? Pelos motivos dele lá. Né? O Chico falou: Emmanuel, né? O Valdo foi embora. Né? Nós temos um trabalho para fazer. O Emmanuel falou: preocupa não, você vai fazer o seu e o dele. Preocupa não, está resolvido já o problema. Né? Mas o que aconteceu? É assim que funciona o processo, né, gente? Então, assim, a espiritualidade ela está preparada para tudo, né? A gente pode confiar. Acho que a questão toda desse estudo aqui é a gente confiar que a espiritualidade superior nos dá sustentação, inclusive nos momentos mais difíceis, né? Eu acho que os momentos mais difíceis da reunião mediúnica foram os momentos que a gente mais percebeu o amparo da espiritualidade. Tem dia que parece que nem tem espírito de luz na reunião, né, João? Né? Parece que eles nem vieram, né? Um negócio assim, um silêncio assim e tal, né? Às vezes eu acho assim: não tem ninguém aqui, cadê os espíritos, né? Aí passa o espírito e fala assim: meu filho, fica na sua, nós estamos ocupados. Né? Você está achando o quê? Que nós estamos por sua conta? Mas nem me deu boa noite, nem deu um oi. Né? Todo dia passa, dá um toquinho no ombro, fala assim: estou aqui, não tem dia que não vão. O pau está quebrando, gente, eles estão trabalhando. Né? Eles estão fazendo. E muitas coisas que não chegam na gente aqui no plano físico é porque eles filtraram. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, ó, tá? Os nossos companheiros espirituais, eles não estão parados aqui, não. Estão aqui de braço cruzado, batendo papo, olhando para o, né? Nossa, a pintura da parede do Francisco já se descascou, né? Vamos intuir o Marcelo para pintar de laranja? Né? Não, entendeu? Né? Porque a gente faz isso, né? A gente chega num lugar, enquanto não tem a tarefa, a gente fica lá pensando: nossa, tá torto ali, né? Eu sou assim, eu chego aqui: nossa, tem que colocar a lâmpada aqui negócio ali. Né? Eu fico pensando o que tem que arrumar aqui no Francisco de Assis, né? E o pau quebrando, né? Então, assim, os espíritos de luz, eles estão agindo agora. Mas os espíritos que estão no processo de idade, eles também ouvem isso. Ouve, tá cheio de espírito aqui, ó, né? Então, por exemplo, igual a gente está aqui, quando a gente faz uma reunião de estudo de mediunidade, ela é uma reunião diferente. Por que ela é uma reunião diferente? Porque ela trabalha a gente do ponto de vista mediúnico. Então, vocês vão perceber, né, que às vezes a gente fica inquieto, às vezes dá vontade de sair, parece que né, que é isso, né? Aí você olha para o lado e fala assim: deve ser o outro, que a energia dele está me incomodando. Às vezes não é. Por quê? Porque quando a gente está na reunião dessa, a nossa energia está sendo trabalhada, tá? Nós já estamos aqui numa corrente energética aqui, ó.
E o que acontece? Muitos de nós já sabem lidar com essa corrente, outros ainda não, né? E isso também reflete muito no quê? Na nossa capacidade de lidar com o outro. Um médium, né, ele vai ser chamado muitas vezes a entrar em contato com pessoas muito diferentes dele. Então, se eu sou uma pessoa muito reservada, né, se eu sou aquele cara assim, não me toca não, que o meu negócio é viver aqui isolado na minha caixinha, na minha casinha, às vezes eu tenho dificuldade. Por quê? Porque envolve, o negócio vai girar aqui. E quando gira, nem sempre é o que eu gosto, né? E não quer dizer que o que eu não gosto é ruim. O que eu não gosto muitas vezes é diferente, né? Nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, com vivências diferentes. Então, quando a gente se aproxima, muitas vezes o que nós somos, a nossa história, às vezes lembra uma coisa negativa da vida do outro, né? Eu lembro que tinha um companheiro que veio aqui uma vez aqui no Francisco de Assis, ele falava comigo assim, quando você começa a falar, eu não suporto. Eu falei, mas por quê? Porque você me lembra meu pai falando. Você tem a entonação de voz do meu pai. E meu pai me batia todo dia. Então podia falar o que for, podia fazer prece, o cara ficava incomodado. Porque a entonação da minha voz lembrava... Hã? Fazer terapia, né? A entonação da minha voz lembrava o pai dele. Tinha um outro que vinha aqui na quinta-feira, que esse nem chegou a falar comigo, ele falou com a outra pessoa da reunião, né? Ele falou assim, ó, quando eu vejo falando de mim, quando eu vejo ele falando, pra mim aquilo tudo é mentira. Eu acho que aquele cara é o maior enganador, o maior picareta que existe, ele falando de mim, né? Ele sentia isso só de estar no meu lado. Ele vinha, sentava aqui assim, ó, e ele me sentia como se fosse a pior pessoa do mundo. Ele falava isso, o outro companheiro veio me chamou, até porque ele parou de vir na reunião. Eu falei, pô, o que fulano tá vendo? Aí ele falou assim, vou te contar, né? Aí ele me contou, falou assim, é porque ele não vai com essa cara de jeito nenhum. Ele falou que eu sou insuportável para ele. Eu fiquei assim, nossa, eu sou insuportável, né? Eu fiquei até meio assim, falei, meu Deus, o que eu fiz, né? Mas não é nada que eu fiz, é a energia, é a vibração da gente, que às vezes remete a alguma coisa. Vai saber o que eu fiz no passado pro cara também, né? Às vezes também eu agredi o cara no passado, né? Quem sabe, né? Hoje talvez eu não estou nessa onda, mas a pessoa ainda está. Por isso tem espíritos encarnados que não gosta da gente. Ele não vê a gente agora. Ele viu que a gente foi lá na nossa última encarnação, né? Mas é isso, né, gente? Alguém quer falar alguma coisa para a gente terminar essa parte aqui? Nada? Deu certo aí? Eu acho que um bom exemplo que existe para isso também, até o Divaldo, né? É o Máscara de Ferro, né? Tem, todos nós temos. Gente, eu falo para vocês, o pior obsessor que eu tive na minha vida foi um espírito, foi minha filha. O mais difícil de lidar, o mais puder ter me matado. Foi um espírito, foi minha filha. Por quê? Porque eu aprontei todas com ela no passado. Entendeu? E ela tem uma raiva de mim até hoje. Hoje ela não tem tanta raiva assim, não, mais ou menos, né? Porque a espiritualidade ajudou ela. Mas ela não tem, ela me vê assim, você quer saber de você não. Entendeu? Eu faço prece por ela de vez em quando. E eu lembro que quando ela manifestou a primeira vez, né? E ela com toda a raiva de mim, eu olhei para ela assim, ó, sinceramente, falei assim, sei nada para mim, não sinto nada por você. Ou seja, tinha um trem ainda mal trabalhado aqui. Entendeu? Olha só, mas isso é coisa lá do passado remoto. O João viu a história lá, né? É coisa lá do passado remoto lá. Então, mas para aquele espírito, para aquele ser lá, aquela dor que ela passou, é hoje, é agora. Tem nada de 1000 anos atrás, não. Tem nada de Deus, de Jesus, tem nada disso, não. Tem a minha dor que eu estou vivendo aqui, né? E tem que ser respeitado. Se ela tivesse encarnado aqui, com certeza ela ia me hostilizar aqui dentro, né? Ou ia ter raiva de mim, né? Ou não ia com a minha cara. Imagina se ela fosse minha chefe encarnada no meu serviço. Nossa Senhora. Entendeu? Né? Mas se eu tivesse encarnado com a minha mãe, nossa Senhora, eu sou, né? Então, assim, né? São situações que a gente vai aprendendo a lidar dentro do campo da reunião. Isso tudo tem a ver com a questão da proteção. A gente cria uma proteção no ambiente, mas a gente também tem que criar uma proteção para a gente. Entender o outro, estar disposto a conviver, compartilhar, né? E aí a energia vai trabalhando, né, gente? Semana que vem, eu queria propor da gente, ao invés de fazer, né, seria aqui na apostila percepção e concentração. Mas na verdade, né, eu queria para a gente fazer um tema que a gente está precisando de reforçar dentro do nosso estudo, que é falar sobre vibração de energia dentro da reunião mediúnica.
né? Que a gente está no momento de a gente entender o que é vibração, o que é energia, o que é sintonia, né? A questão do pensamento, né? Então, domingo que vem a gente vai falar disso, tá? Não precisa, né? Quem quiser pesquisar na internet, vibração, sintonia, né? Pesquisa lá. Se vocês acharem, pode trazer para a gente conversar semana que vem, né? Nós vamos fazer a prece aqui dessa parte aqui, o pessoal que está na prática, né? Vamos passar lá para a sala e o pessoal que veio para assistir, né? Tem um bom domingo aí, né? Tá bom? João, faz a prece para nós, amigo. Queremos agradecer a oportunidade do estudo, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Somos gratos pela saúde, pelo momento, pelas oportunidades. Ajude-nos, Senhor, a trabalhar nossas imperfeições, nos auxiliando a sermos cada dia melhores. Abençoe aqueles que magoamos, ofendemos, prejudicamos, para que possamos merecer também o perdão das nossas faltas. Esteja conosco, Jesus, nos ampare em todos os momentos, em todos os dias, que possamos estar contigo, como sabemos que você está sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, né? Então a gente vai terminando aqui, né, gente? Né? Temos aí né? Vamos lá para a sala para a gente continuar com a prática, tá bom? O pessoal que está assistindo aqui, semana que vem nós continuamos aqui no mesmo horário, né? Falar de vibração, sintonia e energias. Boa tarde para todos. Até o horário do culto. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.